Salve pessoal da segunda série, segundo A, B e C, e também o pessoal da segunda etapa. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto? Dando continuidade com o nosso estudo sobre calor, sobre calorimetria. Agora a gente chega à termodinâmica, correto? E a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica, certo? Isso aqui a gente já encontra na página 73, certo, pessoal? Aí, para entender a primeira lei, a gente fala sobre energia interna, certo? O que vem a ser a energia interna de um determinado sistema, de um determinado objeto? A energia interna de um objeto representa, a soma das diversas formas de energia que os átomos e as moléculas do objeto possuem, certo? Então, a gente sabe que todos os objetos são constituídos de átomos, de moléculas, e essas moléculas estão em movimento, então elas têm energia. E essa energia delas é chamada de energia interna de um objeto ou de um corpo. No estudo de um sistema, qualquer sua energia interna representada pela letra U, é a energia total existente em seu interior, certo? Quando a gente vai estudar um sistema, a gente usa a letra U para representar a energia interna e a energia total que existe no interior do sistema é chamada de energia interna, beleza? Se o sistema passa de um estado inicial para um estado final, acontece uma variação na energia interna dele. Então a gente diz que essa variação de energia interna a gente calcula por ΔU, é a energia interna final menos a energia interna inicial. Então a variação de energia interna vai ser representada pela letra U, ΔU, aliás. Delta de variação e U de energia interna, certo? Aí se a gente vem falar sobre a primeira lei da termodinâmica, certo? Ou o princípio da conservação de energia, certo? O que acontece aí? Se eu tenho aqui, por exemplo, um pistão, aqui é um gás, certo? Com essa parte aqui de cima, ele está preso por essa parte aqui de cima que é móvel, e ele é aquecido, certo? Quando esse gás é aquecido, o que acontece com esse gás? Ele se expande, as partículas se agitam e se expandem. Então ele levanta essa parte móvel aqui do pistão, certo? Então a gente diz que quando ele levanta, que ele se expande, que ele levanta esse pistão, ele está realizando um trabalho, certo? Então aqui ele fala, se esse gás recebe 100 joules de calor e realizou um trabalho para levantar o pistão, um trabalho de 30 joules, qual foi a variação de energia interna dele? A variação de energia interna é o calor que ele recebeu menos o trabalho que ele realizou, ou seja, 100 menos 30, que vai dar um total de 70, certo? Então, quando o pistão é levantado, a gente diz que o gás realizou trabalho sobre o sistema. E se o pistão for baixado e o gás for comprimido, a gente diz que o sistema que realizou trabalhos, aliás, que foi realizado trabalho sobre o sistema, correto? Então, a fórmula que vai nos permitir calcular a primeira lei da termodinâmica, ou conservação de energia, é a seguinte: quando uma quantidade de calor que é absorvida, isso quer dizer o quê? Calor positivo, quando o sistema absorve calor, ou cedida, aí quando ele perder calor, o calor vai ser negativo, por um sistema, e um trabalho tal, essa letra aqui para o trabalho, é realizado por esse sistema, ou seja, quando o sistema realiza trabalho, o trabalho é positivo, ou sobre ele, aí o trabalho já vai ser negativo, a variação da energia interna, ΔU, do sistema é dada por essa fórmula aqui, a variação de energia interna vai ser o que? O calor que ele recebeu menos o trabalho que ele realizou, certo? Se ele realiza trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado sobre ele, o trabalho é negativo. Se ele recebe calor, o calor é positivo. Se ele cede calor, o calor é negativo. Mas a fórmula é sempre essa. Variação de energia interna é igual a calor recebido menos o trabalho realizado. Beleza, pessoal? Essa aí é a fórmula da primeira lei da termodinâmica, certo? Esse sistema de pistão aqui,
foi o que deu origem às primeiras máquinas térmicas, né? Lá os primeiros trens, que eram trens a vapor, eles funcionavam com pistão, em que o gás era confinado, era aquecido, aí se expandia, levantava o pistão, depois o gás escapava, o pistão comprimia de novo o gás, ele era aquecido de novo e assim continuava, subindo e descendo, gerava movimento. E aí gerou os movimentos que surgiram as primeiras máquinas térmicas, máquinas a vapor, que revolucionaram o mundo nos anos de 1700, 1800, certo? Que deram início à Revolução Industrial, né, que tu estuda em História, né? Beleza, pessoal? E hoje em dia nos carros continua existindo esse mesmo sistema, só que agora com pistões sendo queimado combustível de gasolina, né, para poder gerar esse movimento, que é o que faz o carro funcionar. Beleza? Então essa lei é muito aplicada no estudo das máquinas térmicas, certo? Para a gente entender melhor, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Suponha que um sistema passe de um estado a outro, trocando energia com sua vizinhança. Calcule a variação de energia interna do sistema nos seguintes casos. Letra A. O sistema absorve 100 calorias de calor e realiza um trabalho de 200 joules, certo? Essa transformação é semelhante à representada na figura, né? Aquilo que a gente já viu, né? O anterior aqui, o gás recebeu calor e expandiu levantando o pistão. Então vamos ver como a gente vai fazer para calcular a quantidade a variação de energia interna nessa situação, né? Para isso eu vou colocar aqui no quadro, já coloquei aqui no quadro. Aqui, ó. A variação da energia interna é o que? É o calor menos o trabalho. Ora, o calor que ele recebeu foi 100 calorias, só que a gente vai passar para joules. Tem que se lembrar que uma caloria é 4,18 joules. Então, para passar de calorias para joule, a gente multiplica por 4,18. 100 vezes 4,18 dá quanto? 418. 418 o quê? Joules. Então, quem vai ser a variação de energia interna? É o calor que ele recebeu, que foi quanto? 418 joules, menos o trabalho que ele realizou. Ele realizou um trabalho de 200 joules. Então, 418 menos 200 dá um total de quanto? 218. O que? Joules. Então, essa aí foi a variação da energia interna dele. Como a variação deu positiva, quer dizer que o corpo aqueceu, certo? Ele aumentou de temperatura. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Aí, na letra B, o sistema absorve 100 calorias de calor e um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele, certo? A gente vai dar uma parada para colocar no quadro também essa questão aqui. Então agora, pessoal, ele recebeu 100 calorias, que vale 418 joules, e um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, o trabalho vai ser o quê? Negativo. Então na fórmula fica o quê? O calor que ele recebeu, que é 418, menos, que é da fórmula, menos o trabalho realizado, que foi negativo agora, sobre ele, então menos 200. Aí como é que vai ficar? A energia vai ser igual a P, 418, que é o calor que ele recebeu. Esse sinal negativo, na frente do parênteses, muda o sinal que está lá dentro. Se está negativo, ele fica como? Positivo, mais 200. E 418 mais 200 dá quanto? 618 joules. Então, quando ele foi comprimido, a variação de energia interna dele foi 618 joules, aumentou bastante a energia interna dele. Por quê? Porque quando ele foi comprimido, as partículas ficam mais próximas uma da outra, então aumenta também a temperatura. Basta tu ver quando tu está usando uma bomba daquelas de encher bola de futebol, né? Quando tu fica apertando, comprimindo o ar ali, a parte da bomba aquece. Por quê? Porque tu está comprimindo, está realizando um trabalho sobre o gás, sobre o sistema. Então a energia interna aumenta. Foi o que aconteceu nesse exemplo aí. Beleza, pessoal? E agora só falta a gente ver a letra C. O sistema libera 100 calorias de calor para a vizinhança e um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele. Então, vamos fazer essa também aqui, só mais uma parada para a gente poder colocar no quadro. Na letra C, pessoal, ele libera 100 calorias, então agora o calor que é 100 calorias, que é 418 joules, fica negativo, porque ele perdeu esse calor. E um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele, então o trabalho também vai ser negativo. Então, fica o calor, que é menos 418, menos da fórmula, menos 200 joules, que foi recebido o trabalho sobre ele. Então fica menos 418. O sinal de negativo na frente do parêntese faz ficar positivo que está lá dentro. Então fica mais 200.
Menos 418 mais 200, repete o sinal do maior módulo, né? Que é o 418, que é negativo, e subtrai 418 menos 200, dá 218. Então fica a variação de energia menos 218 joules. O fato de a variação ter dado negativa quer dizer o quê? Que a energia interna dele diminuiu. Quando a variação dá positiva, quer dizer que a energia aumentou. Como deu negativa, quer dizer que a energia interna diminuiu. Por que diminuiu? Porque agora ele perdeu mais calor, né? E aí, do que foi realizado trabalho sobre ele. Então, como ele perdeu calor, ele ficou com a energia interna negativa. Isso quer dizer que a temperatura dele diminuiu. Beleza, pessoal? Então, essa aí fica sendo um exemplo. Na próxima aula a gente continua fazendo mais atividades, certo? Não esqueçam de copiar, também de deixar aí no vídeo um comentário com teu nome e a tua turma, para saber que tu assistiu. E caso tenha tido alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode colocar no comentário ou dizer se tu entendeu também o assunto. Valeu, pessoal!